queria agradecer também pastor Roldão, pastor Abete, eles que estão conosco hoje. Pastor Irineu é um pastor amigo, eu conheci em Ribeirão Preto, a primeira vez, na casa de um amigo comum também, pastor Alfredo. O pastor Irineu foi, por muitos anos, esteve à frente do Ministério de Atmosfera de Adoração. Algumas das músicas que nós cantamos aqui, ele já gravou em CD e DVD, e hoje ele está à frente do Ministério MIG, Ministério Irineu Gruber, uma igreja lá em Balneário Camboriú, e também de a gente pode dizer, de uma associação de pastores, uma comunidade que envolve pastores de diversas denominações. Pastor Irineu está à frente disso. Pastor Irineu é um homem que pregou em muitos países, cruzadas da África, nos Estados Unidos, muitos países. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado por Deus através da palavra do pastor. Bem, pastor, fique à vontade. Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família, o seu ministério, e o Senhor traga para esta igreja aquilo que está no coração de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Amém, queridos? Antes de mais nada, celebre com alguém do seu lado, diga uma palavra profética, fale aí para quem está do seu lado, diga assim: você está bonito hoje, irmão. Pelos olhos da fé. Queridos, sempre a gente celebrar é importante. Muito importante a gente celebrar com as pessoas, porque elas acabam crescendo ao nosso redor, né? Se você não celebrar, as pessoas acabam não crescendo. Privilégio muito grande, né? Eu estou aqui em Londrina, né? Chegamos agora há pouco. O pastor Paulo já se tornou um membro aliançado conosco, em comunhão, né? A gente já faz parte assim, de andar junto. Então, privilégio muito grande estar com vocês aqui essa noite. Creio que todo o meu coração que Deus vai falar com a gente. Amém, querido? Antes de eu pregar, eu só queria falar algumas coisas. Lá no fundo está meu filho mais novo, o Paulo, veio comigo. Tem sido uma bênção, né? Tem sido meu motorista quando a gente viaja. E nós trouxemos alguns materiais que tem lá no fundo, depois você pode adquirir quando terminar. E é importante, irmãos, que você invista na sua alma, conhecer. Eu estava vendo uma reportagem de um padre, e ele fez umas gravações da televisão, assim, bem terrível, aquela globeleza, né, que aparece nua na televisão. Ele colocou também nessa gravação algumas mulheres que dançam lá na televisão, mostrando as roupas íntimas, as calcinhas, e pegou cenas assim, de dia a dia na televisão, e passou na igreja à noite, lá na congregação dele, na paróquia dele. E ele, aí quando passou, né, o pessoal deve ter pensado assim que o padre estava endemoniado. Aí ele falou, quando terminou de passar aquelas cenas, falou: gente, vocês acharam ruim passar isso aqui na paróquia? Todo mundo, claro, onde se viu passar isso? Ele falou: pois é, lá na casa de vocês passam o dia inteiro e vocês não reclamam. Então, queridos, hoje existe muita informação. Nós somos uma geração de muita informação, mas muita informação fútil, inútil, que nos torna não vencedores. E é bom você, a sua alma, ela aprender a sabedoria de Deus, a informação de Deus. Você gasta tempo com coisas de Deus. Amém, querido? Então depois nós trouxemos alguns bons materiais lá que podem ajudar vocês. Esses aqui são alguns áudios. Esse aqui é um áudio de pregação que é sobre oração. Eu entendi uma coisa, queridos, que a igreja quase não ora muito pouco. Eu tenho entendido assim: nada no mundo, ao menos no reino de Deus, é por força ou por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, se a gente não ora, é porque a gente não tem uma intimidade.
a gente não ama, a gente não confia. E tudo aquilo que a gente não ama e não confia, você não traz para o seu íntimo. Então, eu, entendendo isso, eu fiz uma série de pregações. Lá tem 3 CDs, 3 volumes, oração 1, 2 e 3. Como você voltar a se apaixonar pela oração? Por que Deus criou a oração? Quais são os atributos da oração? O que a oração produz? Por exemplo, você chegou aí e sentou nesse banco com confiança. Porque os atributos que fazem ele existir aí são ferro, são elementos que tornam ele a menos de confiança para você. Quando a gente não ora é porque a gente de fato não acreditou ainda na oração. Então são CDs que vão te ajudar bastante. Tem um outro CD que é Princípios para uma vida e uma chamada vitoriosa. É muito bonito esse CD. Acho que são os primeiros, os fundamentos para ter uma vida vitoriosa. Esse aqui, Primícias de Lealdade, muito bom também. Hoje no mundo está ficando tão difícil essa questão de lealdade, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Uma pessoa pode ter muitas virtudes, muitas. E todo mundo alguma virtude tem. Mas se ele tiver 2 defeitos no caráter, a gente precisa entender. A nossa personalidade, Deus não muda. Ela foi criada por Deus para ser assim. Algumas pessoas são mais extrovertidas, outras. Então, personalidade, Deus não muda. Agora, caráter, Deus transforma. Amém, querido? Se uma pessoa tem 2 defeitos no caráter, um desses 2, não precisa ter os 2 juntos, todas as outras virtudes serão destruídas. Primeiro, gratidão. Pessoas ingratas, elas podem fazer muitas coisas, tem muitas virtudes, mas se elas são ingratas, elas destroem todas as virtudes por causa desse defeito no caráter. E a outra é lealdade. Pessoas que não são leais, Deus odeia. Pessoas que são na sua frente uma coisa e atrás outra. A Bíblia diz, Davi falando que Deus abomina, Deus odeia esse tipo de pessoa que não é leal. Ela é uma coisa na frente e outra atrás. Então eu falo bastante sobre esse assunto, que é muito importante a gente entender. Depois tem os CDs da Atmosfera de Adoração. Isso aqui é um DVD, 5 coisas importantes que você deve de lutar, aprender a lutar na vida. O primeiro é a sua família. O maior tesouro que você tem ao seu redor não são seus bens, suas casas, seus carros, seu dinheiro no banco, não. O seu maior patrimônio ao seu redor é sua família. Proteja a sua família, lute por ela. Eu vi uma frase interessante. O diabo, ele não tem família. Por isso ele quer destruir a sua. Então, lute por sua família. Esse é o maior patrimônio que você tem ao seu redor. Segunda coisa que você deve aprender a lutar é por suas finanças. Aprender a ser um homem ou mulher abençoado nessa área, da sabedoria de Deus, a bênção de Deus. Porque tudo que você vai fazer nesse mundo vai envolver finanças, seu chamado, o suprimento das pessoas ao seu redor, que Deus mandou você fazer. É muito importante compreender isso. Terceiro, lute por sua igreja. Não fale mal da igreja. Porque depois que você sair desse mundo, que Deus te tirar daqui, e se Jesus não buscar a igreja, é a única proteção para a sua descendência, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E tem mais, de todas as instituições que existem hoje no mundo, a única que não vai falir é a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então proteja no coração dos seus filhos, da sua família, ao seu redor, a igreja em que você congrega. Quarto, proteja a sua mente. Seja um homem e uma mulher que Deus transforme a mente. Nossa mente, ela precisa ser renovada. E que ela seja cheia de sabedoria. Enfim, Deus pode mudar a sua história. E em quinto lugar aqui, não é por essa ordem que eu falei, mas eu acho que são coisas principais. Lute pelo seu espírito, seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio de revelações de Deus, cheio da bênção de Deus, vivendo a alegria da salvação, enfim, seja uma pessoa espiritual. Amém, querido? Muito bonito esse DVD. Outro DVD bonito que tem lá é Gerados por Deus na Crise. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Aliás, vou dizer duas. Tem duas notícias ruins. Uma é ruim, a outra é muito ruim. Qual que vocês querem primeiro? Nenhuma, né? A gente não quer notícia ruim, mas eu vou dar. Primeiro, que a notícia ruim é a seguinte: aí no mundo está em crise. Tá? Crise financeira. Concordam comigo? Amém? Agora eu vou dar a mais ruim. Vai ficar pior. Lá no mundo vai ficar pior. Mas a notícia boa é que para você, Deus tem algo novo. A igreja vai crescer na crise porque as pessoas vão buscar mais ao Senhor, elas vão voltar o coração mais para Deus. E a Bíblia diz que todos os homens e as mulheres, financeiramente, emocionalmente, elas cresceram na crise. Por exemplo, lá no Egito, quando teve a época das vacas gordas com José, quem prosperou? José e todo mundo. Quando é que José prosperou como servo do Senhor? Na época das vacas magras. Quando é que Isaac prosperou e se tornou mais rico que os reis dos filisteus? Quando era tempo de crise. Então deixa eu dizer uma coisa: para você que serve ao Senhor, chegou a hora de ser abençoado. Aleluia! É muito gerados por Deus na crise. Deus vai fazer o melhor na crise, amém? Aqui tem o áudio do último congresso que nós tivemos lá em Santa Catarina. São 9 CDs. Tem aqui o pastor Jorge Linhares pregando, o apóstolo Gustavo Lara, bispo Júlio Bertulho, enfim, tem um monte de gente pregando aqui. Depois tem 3 coisas que eu acho muito importantes que eu trouxe lá. São esses CDs, esses pendrives, de pregação. Esse aqui tem 68 mensagens, mais de 100 horas pregando, e 58 canções da atmosfera de adoração. O pendrive é pequenininho, está aqui, ó. E então você pode dar um seminário, isso, né? Uma escola de teologia, 68 mensagens. Esse aqui tem volume 2, ele tem 56 mensagens, também por volta de 100 horas, e também as músicas da atmosfera. E o volume 3 é o último, as últimas mensagens que eu preguei. Tem aqui também os últimos seminários, tem o apóstolo Gustavo Lara pregando aqui, muito bonito. Tem também uma ministração do irmão André Humel, amigão lá de Curitiba, que ele fala sobre prosperar é uma decisão. Às 10 horas sobre esse assunto também. Então tem bastante material aqui. Depois, quando terminar, você pode comprar lá um dinheiro, cheque pré-datado, cartão, vale alimentação. Não, esse aí não. Se você não tiver dinheiro, pega com o pastor Paulo, ele tem bastante. Mas depois, quando terminar, você pode adquirir. E gaste tempo, queridos, nessa crise para você encher sua alma de coisas boas. Amém? Esse aqui, depois também nós temos um congresso de líderes, pastores lá em Balneário, num hotel em frente ao mar, um hotel 4 estrelas, e vai estar conosco o apóstolo Gustavo Lara, o bispo Júlio Bertulho, o pastor Jorge Linhares, um monte de pregadores aqui. Custa R$750 à vista ou 850 parcelado, mas se você fizer hoje comigo, você faz parcelado 3 vezes no cheque, 3 vezes no cartão, a R$750, tá? Você pode fazer. Se não, você pega o folder lá depois e você pode fazer, se tiver espaço, né? Lá, porque tem vagas limitadas, nós vendemos quase todos os quartos já. Então, mas eu espero, pelo menos o pastor Paulo está lá com a gente, né? Com a esposa. Última vez teve um ponto assim, de uma luta, né, pastor? Uma luta. Queridos, abra a Bíblia comigo. Eu gostaria de falar um assunto que tem trazido bastante no meu coração. Abra sua Bíblia comigo, em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, Isaías, profeta Isaías, né? Primeiro dos profetas aí na Bíblia. Depois Jeremias, capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1.
Quero ler um texto com vocês, eu acho que é o versículo 5 só. Isso mesmo. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Que Deus nos abençoe por sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Minha ideia era falar hoje sobre o Espírito Santo. Eu até ontem à noite, eu dormi essa madrugada, fiquei meditando um pouco nesse assunto, até escrevi algumas coisas mais numa mensagem, mas Deus promoveu no meu coração falar sobre propósito hoje à noite. Eu queria falar com vocês sobre propósito. Diga comigo, propósito. E a grande maioria dos seres humanos, eles não entendem sobre o propósito. Como encontrar o propósito de Deus. Porque quando a gente não entende o propósito específico de Deus, ainda que nossa vida envolve muitos propósitos, mas tem um que a gente precisa entender, a gente acaba vivendo nessa terra de uma maneira quase que inútil e fútil. Domingo à noite eu comecei uma mensagem dizendo o seguinte, que quando você não entende o propósito e que as coisas que você faz nessa terra, no seu dia a dia, não tem um eco eterno, então nós estamos vivendo eternamente inútil nessa terra. E a grande maioria das pessoas, querido, até o Miles Monroe, ele diz uma coisa interessante, que o maior tesouro não está nos bancos centrais, nos depósitos de joia, de ouro, mas está no cemitério de homens e mulheres que não cumpriram o propósito de Deus. Deus tinha um propósito para eles, morreram viciados, bêbados, morreram, poderiam ter sido presidentes, senadores, pastores, médicos, cirurgiãos, enfim, tanta coisa que poderiam ter feito nessa terra, mas morreram sem fazer nada, porque não compreenderam o propósito de Deus. Viveram nessa terra por viver. E nós precisamos entender que alguns propósitos, eles são secundários, eles acontecem em nossa vida, faz parte de uma coletividade, mas tem algumas coisas que são propósitos de prioridade, ou seja, propósitos únicos, aqueles aos quais você especificamente foi chamado por Deus, e isso é muito importante. Tem uma mensagem que tem lá no fundo que eu acho que faça a vida valer a pena, que eu falo sobre morte. Porque a grande maioria das pessoas chega no final da vida, que eles têm aquela sensação de que vai morrer, mas não cumpriu o que Deus queria. E como pregador, eu tenho notado assim, tenho ido em muitos hospitais, quando as pessoas me chamam, mesmo em casas, tanto de crente como não crente. Quando as pessoas estão partindo, a grande maioria das pessoas, elas dizem assim, pastor, ora para que Deus me dê um milagre, porque se Deus me der um milagre e eu viver, eu vou viver de forma diferente. Então quer dizer que ela viveu toda uma vida, e que quando chegou aquele ápice de você ter encontrado o momento de partir desse mundo, e celebrar isso, vale a pena, a pessoa não entendeu o propósito de Deus. Por isso que tem aquela sensação de que nunca cumpriu o propósito de Deus. Se a gente olhar para a Bíblia, o apóstolo Paulo, Jesus, a gente olha que Jesus aos 33 anos e meio de idade, ele morreu. Ele não foi viver 100 anos. E Jesus mudou a história do mundo. Ele morreu vazio, mas deixou uma história, deixou um mundo cheio dos seus ensinos, da sua missão, da sua visão. Mudou a história do mundo. Com 33 anos e meio de idade só. O apóstolo Paulo tinha vida ainda que se converteu tarde, mas ele tinha vida, e ele disse que já tinha feito tudo, completou a carreira, ele completou todo o propósito de Deus. E isso é maravilhoso. Por que nós falamos da morte dessas pessoas, celebramos a morte, por exemplo, de Jesus? Quase todos os domingos do mês nós temos a ceia nas igrejas, celebramos
celebramos que Jesus morreu. Por quê? Por que a gente celebra a morte de uma pessoa tanto? Por uma única razão, porque a vida dele valeu a pena. Você não celebra a morte de ninguém se aquela vida não valeu a pena. Então, conhecer o propósito de Deus faz a vida valer a pena. Diga comigo, conhecer o propósito de Deus faz a vida valer a pena. Existem alguns propósitos que são os propósitos geral de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26, 27 e 28. Que são basicamente os três. Crescer, que são um propósito geral. Todo mundo cresce. Frutificar, ou seja, produzir, multiplicar e governar. Dominar sobre todas as outras coisas, não sobre pessoas, mas sobre todas as outras coisas nessa terra. Então esse é um propósito geral. Agora, existem propósitos específicos de Deus. Qual que é o propósito específico de Deus? Todo mundo vai multiplicar nesse mundo, esse é um propósito geral. Tem gente nascendo na Índia, tem gente nascendo na África, tem gente nascendo, tem gente governando. Agora, no meio dessa multidão, existe você. E para Deus você tem nome, endereço, propósito. Então são aquilo que eu digo que é o propósito específico para a sua vida. Qual é o propósito específico? Aquele que deve te nortear a sua vida. Aquele que deve te nortear todas as suas atitudes. Seria a razão de você entender a sua existência. Qual é a razão de eu entender a minha existência? É entender o propósito de Deus. Diga comigo, a razão de entender a minha existência é conhecer o propósito de Deus. Queridos, quando a gente vem olhando esse texto de Jeremias, note que antes dele nascer, Deus conhecia ele. E antes dele nascer, Deus já tinha dito que ele era um profeta. Eu lembro que eu estava numa cruzada na Bahia e eu vi um rapaz. Só que esse rapaz que eu chamei, eu trouxe uma profecia para ele que ele seria um pregador, um pastor. Ele era um ladrão, bandido. E ele veio aquela noite, por causa da multidão na igreja, se escondeu da polícia. E é tão interessante, aí eu orei por ele, ele caiu debaixo do poder de Deus. Mas eu nunca mais vi ele. Eu só contei a história porque mais tarde eu soube a história toda. Então, trouxe aquela palavra profética. Alguns anos depois, 10 anos depois, eu acho, eu estava em São José dos Campos. E aí veio um homem e disse: pastor, eu precisaria falar com você. Você não me conhece, mas eu te conheço, mas eu vou te contar a minha história. Eu estava lá em Vitória da Conquista, 10 anos atrás. Eu estava fugindo da polícia e entrei dentro da igreja. E quando eu entrei lá, você me chamou no meio do povo. Eu até achei que você, cara com de polícia, né, pensa que qualquer um é que está atrás dele também. Mas aí você falou que Deus, que você seria pastor, tudo assim, foi meio confuso para mim na hora. Mas naquela noite eu me converti. Eu saí da igreja, como eu devia tempo de presídio, eu fui lá, me entreguei para a polícia, cumpri 2 anos, que era um tempo maior, mas aí eles, por bom comportamento, com 2 anos eu saí, fui treinado numa igreja e fiz um curso numa igreja, me tornei obreiro, me tornei pastor, e agora já são alguns anos que pastor numa cidade próxima aqui de São José dos Campos. E quando eu vi que o senhor ia estar aqui, eu quis contar esse testemunho. Então, como é interessante, como a pessoa conhece o propósito específico de Deus, a mudança que faz na vida dela. Jeremias, querido, você já imaginou que o propósito é mais importante que você? Mas isso não tinha grande importância que nós temos diante de Deus, porque seria o contrário. Se você fosse mais importante do que o propósito, então Deus não tinha um plano para você. Você cresceria, nasceria, e aí Deus te encaixaria em alguma coisa. É o que muita gente pensa. Olha, se der certo, tudo bem. A grande maioria pensa que não é nada, mas antes de você nascer, Deus colocou um propósito, tem algo específico na sua vida. Isso que torna você importante. Aleluia? Aleluia. Você já parou para pensar? Nós temos um tempo tanta dificuldade, drogas, assassinato.
mundo tão ruim, tanta coisa ruim, e Deus colocou você exatamente nesse mundo, nesse tempo. Por quê? Porque dentro do propósito de Deus, de Adão até você e Eva, de toda a criação, você era o homem e a mulher que tinha mais capacidade para vencer nessa época. Aleluia! Então você é muito importante para Deus. Olha para o Senhor e diga: você é muito importante para Deus. Agora, queridos, se você quer esse mundo e não conhece o propósito de Deus, então, Jeremias, você já imaginou? Se Jeremias viesse a esse mundo e se tornasse um jogador de futebol, nada contra jogador de futebol, mas se tornasse profeta, fosse uma pessoa que ia onde vai todo mundo, ele não teria cumprido o propósito de Deus. Nós deixaríamos de ser abençoados. Quantas vezes nós somos abençoados pelas profecias de Jeremias que foram feitas há milhares de anos atrás? Então, cumprir o propósito de Deus abençoa as pessoas eternamente. Aleluia! Então, é muito importante a gente entender que o propósito de Deus sobre a nossa vida foi feito antes de nós. Então, quando cada um de nós, cada um de vocês veio aqui, veio com um propósito específico. Você quer ver uma coisa? Não compreender o propósito aonde dá? Por exemplo, dentro do casamento existe propósito? Existe. Porque o casamento é a primeira instituição que Deus criou na terra. Antes de governo, antes de qualquer coisa, antes de igreja, Deus criou o casamento, ou seja, para tornar a família a primeira instituição na terra. Porque é na família que a gente aprende educação, na família que a gente aprende a respeitar, na família que a gente aprende convívio. Então é de lá que sai, que emanam todas as coisas que vão ser exercidas na sociedade. Uma sociedade com uma família ruim vai ser uma sociedade ruim. Agora, não conhecer o propósito de Deus, quer ver uma coisa básica? Por que as pessoas casam? Todo mundo casa para ser? Para ser o quê? Feliz, não é verdade? É exatamente por essa razão é que não são. Verdade, por quê? Porque o propósito do casamento não é para tornar, eu me casei com a minha esposa para mim ser feliz, não. O propósito do casamento, de eu casar com a minha esposa, é para tornar ela feliz. Então, se um homem casa com a mulher, ele não casa para ser feliz, ele casa para tornar a mulher feliz. A mulher casou com o homem, não é para ser feliz, é para tornar o homem feliz. Então, por não entender esse propósito básico e simples, a maioria das pessoas, depois de um tempo, essa pessoa não me fez feliz, eu vou descartar. E grande parte dos divórcios acontecem exatamente por não compreender esse propósito de Deus. Então, compreender o propósito, que ele tinha um propósito que não é tão específico, mas é extremamente importante compreender, quanto mais o propósito específico de Deus para você. É extremamente importante. Aleluia! Você já parou para pensar? Eu estava assistindo esses tempos atrás aquele filme do Noé. Daqui o Noé do filme, bem diferente do Noé da Bíblia. Mas as imagens, elas são interessantes também. E aí você olha, por que Deus quis terminar com a raça humana? Por quê? Pela única razão de que não tinha ninguém na terra mais vivendo o propósito de Deus. O ser humano era como um cachorro, como um gato, como um leão. Não tinha mais ligação com a eternidade, com o propósito de Deus na terra. Cada um vivia o que queria. Queridos, Deus é um criador. Então ele vai ter prazer em querer que eu viva o que ele criou antes de eu nascer. O propósito de Deus para a sua vida, você viver ele é o que vai tornar a alegria de Deus em relação a você. Então, quando não tinha mais ninguém vivendo o propósito de Deus, cada um vivia, a Bíblia diz, vivendo segundo só os seus propósitos. E então Deus quis terminar com a raça humana. Eu fico imaginando hoje milhões, bilhões de pessoas vivem na terra, mas ninguém, ou a grande maioria, vive fora dos propósitos de Deus. O propósito ele é maior do que os nossos planos. Porque
Os meus planos, eles são a minha vontade para mim. O propósito é os planos de Deus para a minha vida. Os meus planos são minha vontade. Eu não posso fazer, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Mas cumprir o propósito é fazer o que Deus quer. Diga assim, cumprir o propósito é fazer o que Deus quer. Os meus planos são só minha vontade. Então, o propósito de Deus é maior do que você. Então, a vida não é feita do que eu penso e do que eu acho, mas do que Deus determinou. Para que você termine essa vida, assim, acaba valendo a pena. Aleluia! O propósito de Deus ele tem que ser fundido com você. Fundido. Eu escrevi algumas coisas aqui, até assim, gostaria de falar hoje com vocês. Agora, quais são os fundamentos, as bases, para que eu possa encontrar esse propósito? Vamos lá. Primeiro, se você tiver a Bíblia, abra comigo aí em Mateus 22, é um texto bem conhecido, Mateus capítulo 22, versículo 36 e 39. Quantos estão recebendo a palavra de Deus? Mateus 22, 36 a 39. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a palavra de Deus. Depende toda a vida em Deus. Depende de tudo que Deus determinou. Então, como que eu começo a compreender o propósito de Deus? Primeiro, é uma vida que se relaciona com Deus, que ama o Senhor, que busca o Senhor, que se dedica ao Senhor, que volte o coração para o Senhor. Porque, queridos, é uma busca, é como se tivesse uma bússola sem ponteiro, sem norte. Querer achar alguma coisa para fazer nesse mundo, sem encontrar a vontade de Deus, querido, é a pior coisa que tem. E a gente vê até dentro da igreja, milhões de cristãos, eles parecem uma bússola sem ponteiro, não tem norte, rodeando, tem uma linha na vida, não entendem o que Deus quer com eles. Então, primeiro é amar o Senhor. Diga comigo, o primeiro é amar o Senhor. O segundo é o próximo. Quem é o próximo? A pessoa mais próxima de você. Por isso que nós somos chamados de igreja, é servir o próximo. Quem é o mais próximo? É aquele que sempre vai estar mais próximo de você. É você aprender a amar, resgatar. Vamos falar algumas coisas sobre isso. Tem muita gente que nunca entendeu o propósito de Deus. Eu li algumas biografias, algumas coisas interessantes. Você olha assim, algumas pessoas que compreenderam e batem o propósito de Deus. Eles foram colocados na terra para servir pessoas. Você pega, por exemplo, um homem extremamente rico, Bill Gates. Ele é um homem cristão, mas todo o invento dele que ele fez foi para servir as pessoas. As pessoas pensam, não foi para ganhar dinheiro, não, querido. Não foi para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro foi uma consequência. Você já imaginou se ele não tivesse criado o Windows, como nós íamos usar os computadores? Ele não facilitou a vida de todo mundo? Facilitou. Agora eu estava vendo a fundação dele, gasta zilhões de dólares. Inclusive ele ganhou aí uma oferta recentemente, assim, tipo de 40 ou 50 milhões de dólares daquele Warren Buffett, que é o segundo homem mais rico do mundo.
pedindo, por que você deu tanto dinheiro para a fundação do Bill Gates? Porque ele sabe cuidar, se ele soube cuidar uma fortuna. Então, ele é um homem que serve, ele faz hoje remédio no laboratório dele para pessoas que sofrem de dores. Por exemplo, você sabia que um remédio só existe porque tem muita gente doente? E o dono do laboratório não fez o remédio por causa da sua doença, ele fez por causa de receber o dinheiro. Então ele não faria um remédio para uma enfermidade que tem muito pouco, porque vai ter pouco consumo, para inventar uma fórmula de remédio, colocá-la no mercado com eficiência, ela gasta milhões de dólares. Eu lembro meu irmão pegou ele adoeceu uma doença que não tem remédio, doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. E então não tem remédio para essa doença. Por quê? Porque tem pouca gente no mundo com essa doença. Então não compensa um laboratório gastar zilhões para fazer um remédio para pouca gente, não vai ter retorno comercial. E o Bill Gates, agora com o dinheiro da riqueza dele, ele faz isso, serve pessoas. Ele faz remédio para pessoas que sentem muita dor, mas que tem pouca gente no mundo, e tantas outras coisas. Então foram pessoas que compreenderam o propósito de Deus de servir os outros. Quando você olha para Nelson Mandela, eu fui na África pregar, e eu fui aquele período de transição já do apartheid, né? E era interessante que ainda eu cheguei na África do Sul, eu cheguei a ver, tem até foto disso, igreja de negros e brancos eu fui. Na igreja dos brancos, os negros não entravam. E na porta da igreja dos brancos tinha assim, ó, uma placa, traduzido para português, aqui no dog e no black. Ou seja, aqui nessa igreja não entra cachorro e negro. Na igreja dos negros tinha a mesma placa. É uma invertida, né? Aqui, né, nesse lugar, então, no dog, no white. Não entra cachorro e nem branco. Nelson Mandela viveu a vida na prisão. Parte da sua vida, da sua melhor vida, foi gastada dentro de prisão. Então, quando ele saiu de lá e que ele foi honrado para ser o presidente da nação, ele poderia agora exercer ódio. Mas o que ele fez? Ele entendeu que o propósito de Deus, tem um filme muito bonito que retrata isso, o campeão parece, né, que é um jogo de ramo. Então, ele entendeu que esse era o momento, o propósito de Deus para a vida dele maior. Servir uma nação, ajudar uma nação sem ódio. Então são pessoas que compreenderam o propósito de Deus. O que é o propósito de Deus para mim e para você? O propósito de Deus é o meu dom. Eu digo, o propósito de Deus é o meu dom. O que é o meu dom? É aquilo que eu, em Deus, gosto de fazer. Entender isso, querido. Às vezes eu vejo pessoas na igreja, eu sou pastor hoje, eu fui pastor há 25 anos, só itinerante. Itinerante é um pastor diferente, ele prega uma mensagem e vai embora. É diferente do pastor Paulo. Então, você prega uma mensagem bonita, ganha uma oferta, um bom jantar, uma cama boa e vai embora, né? Esse é o pastor itinerante, ele trabalha com uma mensagem. O pastor local não trabalha com mensagem, ele trabalha com pessoas. Então, ele está lá, segunda, terça, com os mesmos crentes, mesmo problema, né? E o itinerante até diz assim, olha, a mensagem é essa, se tiver algum problema, você resolve com o pastor local aí. Mas agora, eu tenho também sido um pastor local. E eu tenho entendido, às vezes eu olho para pessoas que não são nada na igreja, a não ser sentam dentro de um templo, dentro de uma cadeira. Mas isso não é um propósito de Deus. É muito bom a gente ter um templo para ser guardado da chuva, do sol, receber a instrução, mas o propósito de Deus para a igreja não é esse. O propósito da igreja é cada um compreender a sua chamada e trabalhar. Deus tem um dom, você tem que se alegrar em alguma coisa para fazer no corpo de Cristo, aleluia. Quer dizer, a igreja primitiva ela viveu por 300 anos sem templo, mas ela entendeu
esse propósito, foi uma igreja poderosa na terra. Então nós precisamos entender o propósito de Deus. Eu preciso entender o meu dom, no qual eu fui chamado para especificamente servir o Senhor. Diga comigo, eu preciso entender o meu dom. Porque nós temos uma mentalidade errada, assim, um pastor prega lá na frente, nós ouvimos, o culto começa às 8, eu chego 15 para as 8, termina às 10, saio 15 para as 10, e não, querido, tudo isso aí é errado. Em parte, está certo, mas esse não é o meu dom. O meu dom é eu entender aonde eu me encontro na igreja e eu servir. Aleluia! Então o propósito de Deus é o meu dom. O meu dom é o que eu gosto de fazer em Deus. Não é aquilo que, às vezes eu falo, irmão, você não poderia, não, acho que Deus não tem isso para mim, Deus não tem nada para ele, então, será que ele veio no tempo certo? Queridos, você não veio por acaso, você está aqui porque Deus tem uma coisa específica com você. Aleluia! Olha para o seu irmão e diz assim, Deus tem uma coisa específica com você. O dom natural, das habilidades naturais, a gente nasce com ele. Não adianta a gente procurar, isso aí está dentro da gente, tem que procurar no outro. Às vezes a gente sempre queria ser o outro, né? Mas a gente precisa entender que o dom natural nasce com a gente. Diga comigo, o dom natural, ele nasce comigo. Agora, aqueles dons espirituais, eles são recebíveis o novo nascimento. E eles se completam para que a gente, junto com uma interação com Deus, aprenda a servir ao Senhor. Especificamente, servir o Senhor. Isso é muito importante. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele tem que gerar algumas coisas em nós. Primeiro, interesse na causa de Deus. Querido, pessoas que não têm interesse na causa de Deus, eles não compreenderam o propósito, estão vivendo na terra alma de qualquer outro animal, mas não sabem o que Deus tem para eles. E é extremamente importante, diante de qualquer coisa nesse mundo, você descobrir o que Deus tem para você. Essa tem que ser sua ligação maior. Então, o propósito de Deus, ele gera primeiro entusiasmo. Diga comigo, entusiasmo. Igreja que não tem entusiasmo, pessoas que não têm entusiasmo. Se der eu vou, se não der. É que aquele tipo de crente assim, não tem prioridade. Por que você não veio na igreja, irmão? Porque estava muito quente. Por que você não veio na igreja? Porque choveu. Por que você não veio na igreja? Estava muito sol. Por que você não veio na igreja? Estava muito frio. E tem aquelas assim, por que você não veio na igreja? Porque bem na hora chegou os parentes meus. Ué, querido, melhor lugar para trazer seu parente é na igreja. Aleluia. Deixa eu contar um testemunho aqui. Hoje, da minha família, da minha esposa, ninguém era crente. Hoje todos eles são crentes. Mas eles entenderam, eu quando me converti, eu botei prioridade na minha vida. Primeira prioridade é servir a Deus. Então, muitas vezes, no começo, eu tinha atividades na igreja, quando você começa a abrir porta, o pastor dava, assim, vai lá abrir a igreja antes, alguma função. E aí chegava, estava me preparando para sair da igreja, chegava meus cunhados, aquelas vezes. Viemos aqui. Não, eu vou servir o Senhor. Você pode ficar aqui na casa, a geladeira está aí, tem refrigerante, água, que não é o forte de vocês. Mas eles começaram a entender que eu tinha uma prioridade para o Senhor. Segundo, que eu amei eles acima de qualquer. Eu lembro que às vezes eles faziam bebedeiras, até meu sogro bebia, depois passava mal, ia para o hospital, quem pagava a conta dele era eu. Para mostrar que meu amor era incondicional em relação a eles. E por causa disso, um a um foi se convertendo. Porque primeiro, se você não criar prioridade, se você não tem prioridade, você não cria prioridade em torno das pessoas ao seu lado. Não tem como. Você quer que seus filhos tenham prioridade na igreja? Então, você tem que ter essa prioridade. Aleluia? Então, primeira coisa que entender o propósito gera um entusiasmo.
poderia agora abrir um leque, o que o entusiasmo gera? Segundo, gera fé. Vai ter histórias, milagres, coisas acontecendo, aleluia! É gente que tem história, conta a história. Deus fez isso, Deus fez aquilo, me abençoou na finança. Olha, Deus abriu essa porta, Deus fez isso. Sempre estão contando alguma história, porque a Bíblia de homens e mulheres que entenderam o propósito é cheio de história de fé. Aleluia! Terceiro, o que o propósito gera? Revelação. Diga comigo, revelação. O que é revelação? É um cara sapateando na sua frente, dizendo, esse que diz o Senhor? Não. Revelação é você saber onde Deus está na sua vida. Não só saber Bíblia onde Deus esteve no passado. Eu estudei muito a Bíblia, e aleluia, por entender que compreendi que Deus esteve com Moisés, Deus esteve com Abraão, e isso é muito bom. Mas o melhor é compreender onde Deus está na minha vida hoje. O suprimento moral, emocional, físico, financeiro, onde eu posso ter certeza de tomar as decisões, porque Deus está ali. Isso é revelação. Revelação não é fechar os olhos e falar, estou vendo estrelinha, não. Revelação é saber onde Deus está no momento. Então, quando você entende o propósito de Deus, você também vai entender as revelações de Deus. Aleluia! O propósito, ele gera convicções. Não é aquele negócio, Deus falou comigo uma semana, outra semana a pessoa já não é mais nada daquilo que falou. Isso é gente que está rodando, enxurrado, não tem propósito. O propósito, ele gera convicção. Já parou para pensar? Jeremias teve uma vida sem luta? Eles leem o livro de Jeremias, vocês veem. Foi jogado no calabouço, apanhou, acorrentado, passou fome, passou frio. Ele parou de profetizar? Não, porque esse era o propósito dele. Então, quando você conhece o propósito, ele gera convicção, ademais das lutas que você vai atravessar, porque aí você será um vencedor nas lutas. Você tem convicção de Deus, aleluia. Você tem convicção daquilo que você fala. Você fala, se vou estar lá na vigília de oração, você vem, porque a sua palavra tem convicção. Você tem convicção. E ele também gera uma espécie de ira. Você não gosta das coisas que não tem justiça de Deus. Você se revolta. E não é aquela revolta carnal. Você olha e você, quando olha para uma sociedade, para uma cidade cheia de prostituição, cheia de droga, você é aquele revoltado que vai vir na oração e orar para Deus mudar isso. Aleluia! Então você é um homem que começa, a mulher começa a conhecer o propósito de Deus. Quais são as chaves? Puxa vida, tem que. Ela tem um relógio. Até meia-noite, posso? Amém. Amém, querido? Quem me dá meia hora aí? Amém. Quem me dá meia hora? Glória a Deus. Meia, uma hora e meia. Bora, 8, então bora. Glória a Deus. Eu vou correr aqui, querido. Quais são as chaves para a gente descobrir o propósito de Deus? Primeiro, ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Espírito Santo. Nosso Deus não é um Deus mudo. Nós temos ouvidos espirituais. Temos que aprender isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 13, é o último capítulo da segunda carta. O versículo 13, algumas traduções são o versículo 14, porque essa carta, e principalmente esse capítulo, ele tem algumas traduções, 13 versículos, outra 14. Não vou explicar isso agora porque vai demorar. Mas a questão é que Paulo fala uma coisa interessante aqui. Ele diz aquilo que todas as pessoas receberam, já o pastor fala quase todo final de culto, que é a bênção apostólica. O que é a bênção apostólica? É aquilo que o pastor diz, que a graça, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. É o que está escrito nesse versículo. Então nós pensamos que isso é uma sentença. E a bênção apostólica não é só uma sentença. É um entendimento do que são as coisas mais importantes dentro da aliança. Ou seja, daquilo que são
as doutrinas para a igreja. Nós vivemos hoje não da velha aliança, da lei, nós vivemos da graça. A graça, Deus deu para os apóstolos escrever as doutrinas, como nós nos comportaríamos, como nós viveríamos, o que regeria o nosso caminhar, o nosso pensar, nossas atitudes, estão escritas pelos apóstolos. Então, a igreja anda na doutrina dos apóstolos. E aí, a bênção apostólica quer dizer resumido, exatamente nisso. Então, a bênção apostólica é um credo. Diga comigo, a bênção apostólica é um credo. Por exemplo, o amor de Deus. Quem acha que é importante o amor de Deus? Extremamente importante. Isso nós não discordamos. Igreja tradicional, pentecostal, ultrapentecostal, neopentecostal, o que for. Todos nós entendemos que o amor de Deus é importante. Porque se Deus não amasse a gente, Ele não enviaria em Jesus. É interessante que Paulo, quando escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, 13 e 14, 12 e 14, ele fala de poder, de unção, de dons. E ele fala que é muito importante a gente ter essa interação entre Deus e o homem, trabalharmos com essas coisas que emanam de Deus, como dons, dom de discernir espírito, dom de língua para edificar, e enfim, dons de milagre e manifestação da unção de Deus. Paulo está dizendo que essas coisas emanam de Deus e que são boas para a gente. Mas ele está dizendo no versículo 13 que isso só é importante se você andar naquele que é amor. Queridos, as coisas emanam de Deus, mas o amor em Deus não tem. Deus é amor. Então você pode andar com as coisas, e Deus sabia que um dia lá no céu você não vai mais falar em língua, você não vai mais expulsar demônios, você não vai mais curar enfermo, porque essas coisas cessam aqui. É para nós aqui, são instrumentos, ferramentas de Deus para a gente. Agora, a gente não vai deixar de andar no céu com Deus. Então, Deus é amor, aleluia. Deus tem dons para nós, ferramentas para a igreja, para ter uma interação entre Deus e a igreja, mas Deus, Ele não tem amor. Deus é amor, a Bíblia diz, é a essência de Deus. Então Paulo está dizendo que a gente tem que buscar todas essas coisas, mas andar em Deus, porque a coisa mais importante é o amor de Deus. Quantos concordam comigo? Amém. A graça de Deus também. É um credo a graça de Jesus Cristo, porque, queridos, nenhum de nós teria direito à eternidade, relação com Deus, comunhão com Deus, perdão, se não fosse a graça. A graça já fala o quê? Favor imerecido, ou seja, com tudo que nós colaboramos na salvação de cada um de nós, foi só para o nosso pecado. O resto foi Jesus que pagou tudo. Então, se não fosse a graça, nós estaríamos destituídos. Todos pecaram e são destituídos. Mas a graça de Deus nos perdoou, nos amou, nos trouxe redenção. Romanos 8:1, nenhuma condenação há sobre mim, sobre você, porque estamos em Cristo Jesus, por sua graça. Efésios 2:8-9, né? Mas pela graça sois salvos através da fé. Então a graça te alcançou, aleluia. Então o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, não é uma sentença, é um credo, é importante, muito importante. E essas partes nós entendemos. O que nós não entendemos é a terceira parte, comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo não é só você ouvir o pastor dizer que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo seja com vocês, amém? E só domingo que vem você vai encontrar aqui Deus de novo, não. O que é que um pastor está dizendo? A gente tem que compreender que o amor de Deus é muito importante. Que a graça do Senhor Jesus Cristo é muito importante. E que a comunhão, ou seja, agora, relacionamento com o Espírito Santo é tão importante quanto a graça. É tão importante quanto o amor de Deus. Essas três coisas fazem o credo apostólico. Isso é a coisa mais importante. Agora, Deus já demonstrou amor, Jesus já morreu e nos salvou, mas Ele enviou o Espírito Santo para a gente ter comunhão, ouvir Ele. É acordar de manhã, não é pular da cama não, é acordar de manhã. A primeira sentença é: Espírito Santo, me ajude hoje. Hoje eu quero ter comunhão, não quero sair fazendo burrada o dia inteiro. Porque eu não quero nem entrar nesse assunto, porque é muito longo aqui. Mas quer ver algumas coisas?
Nós precisamos desmistificar essa questão de ouvir o Espírito Santo. A gente pensa assim que, ouvir o Espírito Santo é só quando eu estou tremendo, quando alguém vem. Não, querido. Deixa eu dizer uma coisa, efeitos da unção é bom. Quem aqui já foi tocado pelo Espírito Santo riu bastante? O que é isso? Isso é um efeito da unção. A unção quebra o jugo. Você estava sob jugo, debaixo de pressões satânicas. O Espírito Santo veio com uma operação de unção, quebrou isso e trouxe um relatório de alegria do teu espírito. A gente não cai no chão às vezes, fica tremendo. Mas que ele poderia ficar rindo o resto da vida? Não, eles internam você no sanatório. Os efeitos da unção, eles são passageiros e é muito bom. Mas a gente não só está ligado ao Espírito Santo nisso. A gente precisa entender que apesar, falar a palavra apesar, que essas coisas que Deus manda, terminando isso, esses efeitos, a gente precisa continuar no Espírito Santo. Quer ver? Para eu te ajudar, quando é que o Espírito Santo fala com você? Sabe aquele dia que você ia mentir? E aí, você lá dentro ouve uma voz fazendo um mente. Mas para você a mentira era a melhor solução, porque você não queria continuar falando a verdade com aquela pessoa. Eu vi uma expressão interessante esses dias. A verdade dói, mas não mata. A mentira não dói, mas mata. Então, pela nossa cultura errada de alma, a gente prefere dar uma mentira do que solucionar com transparência, com verdade, porque a maioria das pessoas não gosta de verdade, a maioria das pessoas gosta de mentira. Mas aí você ouviu uma voz que agora você é diferente. Aquele que mentia, não mente mais. Então, alguém precisa te orientar, e aí lá dentro de você, não mente, e aí você não mente. Você começou a ouvir o Espírito. Você não tremeu, você não rodopiou, você começou a ouvir ele. E você pode deixar assim, você pode fazer muita coisa errada na vida, mas você não pode dizer que lá dentro não acendeu uma luzinha. O Espírito Santo não tocou você. Quer ver outra hora que o Espírito Santo fala com você? O pastor está aqui falando, olha, cada um colhe o que planta. Cita os textos da Bíblia. Não se engane, homem, segundo o Tiago, né? O Gálatas, só tudo que você plantar, você colhe. Quem planta boas sementes, colhe uma boa. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, e aí você, bem nessa hora, tem uma de R$100 no bolso e uma de 10. E aí você pensa, o que eu vou ofertar? E aí você começa a falar com alguém. E aí você pensa, vou dar de 10. Aí fala, não, pastor, a Bíblia está falando para eu plantar maior, que vai dar mais. Não, mas daí eu não vou poder comer a pizza. E aí você começa a ter um diálogo, querido, a não ser que você seja esquizofrênico. Ou você tenha 2 caráteres, né, bipolar. Com quem você está falando? Quem é que está te orientando? Queridos, nós precisamos desmistificar essa questão do Espírito Santo. É bom a gente ter unção, mas é bom a gente ouvir o Espírito Santo. Para conhecer o propósito de Deus, você precisa ouvir o Espírito Santo. Aleluia! Talvez seja uma mensagem para outra vez essa. Então, primeiro, ouvir o Espírito Santo. Segundo, ser mentoreado, discipulado. Ele dá para usar outras expressões, mas a Bíblia diz sobre discipular. O que é discipular? Discípulo já diz, seguidor de Jesus, ou seja, seguidor da palavra de Deus com disciplina. Então, nós precisamos ser disciplinados. Diga comigo, nós precisamos ser disciplinados. Discipulado não é aquela pessoa que se pega pela orelha, não. É discipulado segundo a estrutura. Eles, quando Deus fala com a gente e dá uma ordem, quando Deus falou lá no jardim, olha, para Adão e Eva, vocês podem comer tudo.
Olha, dá vontade aqui. Só esse aqui tem veneno. Essa aqui é o conhecimento do bem e do mal, vai fazer mal, não come dessa. Deus não estava querendo acabar com Adão e Eva. Ele deu uma instrução. Querido, todo discipulado é baseado em instrução. Aleluia. Então, a gente precisa ser discipulado, conhecer, ou seja, mentoreado. Precisa ser mentoreado. Eu preciso ser mentoreado. Tem pessoas que me mentoreiam. Queridos, eu aprendi muita coisa errada no começo do Evangelho. Meu Deus, se eu tivesse ouvido pessoas que eu ouço hoje, teria sofrido muito menos. Você quer ver uma coisa, queridos? Como é interessante discipular, pessoas mentorear. Já chegou uma irmã na igreja. Lembra que eu estou falando que eu sou pastor de igreja quarta-feira, então eu tenho que trabalhar com as pessoas. Chegou uma irmã na igreja e falou: pastor, ora por mim pelo meu casamento. Meu casamento está acabando. Você vai orar, pastor? Oh. Aí, meio das orações, para Deus abençoe a irmã, o irmão lá. Passou uma semana, ela passou por mim na igreja e falou: pastor, você não está orando, né? Eu falei: por quê, irmão? Ah, porque meu casamento não melhorou. Eu falei: irmão, vamos lá para o gabinete. Cheguei, olhei bem no olho dela e falei: irmã, eu até estava orando, mas nunca mais vou orar por você. Por quê, pastor? Pelo seguinte: primeiro, quem casou com seu marido foi você. Quem casou com você foi ele. Quem precisa de mudança é vocês dois, tomar vergonha na cara e se converter. Agora você está querendo trazer essa responsabilidade para mim? Você já notou que está cheio de gente na igreja que quer que você faça o que eles deveriam fazer. Querido, um homem e uma mulher, é eles que precisam ser instruídos para a mudança. E eu fui falando, ela falou: credo, pastor. Eu falei: é assim mesmo, estou te mentoreando, vou dando uma direção na sua vida. Porque senão essa pessoa já foi estragada em outra igreja, ela vem, ela nunca vai ser mentoreada. Como ela vai conhecer o propósito de Deus andando só no erro? Deus, ele anda no espaço chamado verdade. Deus não anda no engano, Deus não anda no sensacionalismo, Deus se move no espaço chamado verdade. Então você tem que chamar as pessoas para esse espaço aonde Deus está. Chamei o marido dela, a mesma coisa. Falei: irmão, não vou mais orar por vocês. Vocês dois têm que orar um pelo outro. Foi vocês que casaram. Não foi nenhum pastor que casou vocês, nem a igreja. Foi vocês que casaram. Diante de Deus era um compromisso. Moral da história: está um doce o casamento dele. Quer ver? Mentorear pessoas, porque você dá um destino melhor para ela. Chegou um casal na igreja: pastor, nós estamos saindo da outra igreja. E nós vimos que aqui na sua igreja, Deus mandou a gente para aqui. Mas lá na nossa igreja nós éramos muito perseguidos. Deus usava a gente no louvor, e a gente era muito perseguido. Quando você vê assim, ó, você dá o seu dízimo para esse povo, para esse povo da igreja. Mas como Deus manda para a gente tem que suportar. Falei: irmão, então canta um hino para mim aí, um dueto, qualquer coisa, né? Eles começaram a cantar. Quando terminaram de cantar, eu falei: irmão, não é Deus que usa vocês, não. Nem é o diabo também. Vocês cantando são o próprio diabo. Quando vocês pediram para sair, o que o pastor falou? Não, ele abençoou já, falou assim: estão livres. Queridos, essas pessoas, o que elas vêm? Elas vêm para a igreja e elas vão dar problema. Porque elas querem entrar num lugar onde elas não foram chamadas. Elas precisam conhecer o lugar dela. E a gente, mentorear essas pessoas, tem que ser verdadeiro. Irmão, negócio de vocês, lá no banheiro da casa de vocês, quando o chuveiro estiver ligado, no meio da congregação, com os instrumentos em alto, assim, vocês podem cantar junto, porque chega lá no céu antes, os anjos ajeitam tudo. Mas vocês dirigir alguém, vão trilhar até o trem que passar aí na frente. Mas discipular isso é mentorear, é achar um lugar, porque mesmo querendo persistir nesse erro, eles não entenderam o
propósitos de Deus. Mas eles são especiais? São. Deus tem algo para eles. Aí eu falei, querem que eu mentoreie vocês? E vou ser sincero. Louvor não é um negócio de vocês, de jeito nenhum. Então, mentorear pessoas é você começar a ajudar elas a encontrar o que. Porque, queridos, toda vez que esse casal fosse no louvor, ele ia dar o quê? Lembra. Qual é o seu propósito, o seu dom? É aquilo que você gosta de fazer em Deus, o que Deus determinou que é seu talento natural, junto com os dons espirituais. Mas a coisa tem que funcionar. Aleluia! Aleluia. Então diga assim, mentorear. Terceiro, meditar na palavra de Deus. Isso é outra pregação. Ou seja, construir pensamentos da palavra de Deus na sua mente. Combata a crise, as dificuldades, não com o que você acha, com os seus sentimentos, com o que você está sentindo. Às vezes as pessoas vêm assim para mim. Eu aprendi uma coisa que como pastor, que as pessoas eles vêm para ser aconselhados no que eles acham. Você pegar um casamento, um casal, o marido fala, eu acho isso, pastor, eu acho aquilo, a mulher fala. Fala, agora vamos ver o que a Bíblia diz. Você quer ser orientado pela palavra de Deus? Vamos ver o que a Bíblia fala. Quer obedecer? A Bíblia fala isso? Ah, não sabia, né? Então, queridos, a palavra de Deus ela tem que ser a nossa regra de fé, ela tem que valer para o nosso coração, para a nossa mente, renovar, construir o pensamento de Deus em nós, para a gente combater tudo aquilo que não é vitorioso em nossa vida através da palavra de Deus. Aleluia! Tem uma coisa assim bem básica dentro do casamento. Mulher submissa. Aí o homem gosta, tá vendo? A Bíblia fala que as mulheres têm que ser submissas. E aí eles entendem errado o que é submissão e passam isso para obediência. Duas coisas são bases e fundamentos no casamento. Primeiro, a Bíblia diz que o homem ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ou seja, a mulher precisa de segurança. Sabe por que a igreja não padece? Porque você já parou para pensar nossa fraqueza em relação a Cristo? Quem já errou aqui? Quem já pecou? Por que Cristo não te largou? Ele é o seu noivo, o seu marido. Por que ele não te largou? Porque ele é um homem de fato. Não é uma porcaria que por qualquer coisa ele larga a igreja. Um homem, ele também sempre põe a mulher no rumo, porque ele é o cabeça do lar. O homem, ele precisa de segurança. Pedro diz, as mulheres têm que ser como Sara, chamar o marido de Senhor. Não está falando naquele sentido de um zero à esquerda, não. Está falando no sentido de honra. O homem precisa de honra e a mulher de segurança. A mulher sai da casa do pai e então se entrega àquele homem. Tudo que ela necessita para ficar fortalecida, a base é a segurança. E o homem honra. As pessoas podem falar mal dele lá na rua, mas se a mulher falar em casa, derruba ele. Mas aí, se entende como submissão. Minha mulher tem que ser submissa. Porque submissão não é ser um pau mandado, não. Obediência é o seguinte, nós devemos, filhos têm que obedecer pai. Filhos não tem que ser submissos ao pai, filhos têm que ser obedientes. Se passar um guarda na rua, você está lá na rua e mandar você parar com o carro, você tem que obedecer ou não? Tem, você deve obediência, ele é uma autoridade. Agora uma mulher, ela tem que ser submissa, é uma coisa muito maior. Submissa quer dizer, já fala, submissão. É uma mulher que junto com o homem tem uma missão. Eles se ajuntaram para se tornar um só, para uma missão. O homem falharia sem a mulher. Por exemplo, na reprodução. O homem não reproduziria com outro homem. Por isso que Deus tirou a mulher da costela do homem. E eu acho que o cérebro do homem era lá na costela. Então nós ficamos com a força, a mulher com a sabedoria. Então não tem nada mais de homem dizer assim, todo homem tem uma mulher dentro dele. Não tem não, Deus já tirou a mulher. Essa ideologia de gênero e tanta
coisa que tem aí, né? Mas nós precisamos entender que a mulher com o homem, eles acabam tendo uma missão. Então ser submissa é os dois se completarem para uma missão. Cumprir a missão, cumprir o propósito. Por exemplo, um dos primeiros propósitos, alegria, felicidade, dentro do casamento, multiplicação. Então, submissa quer dizer estar junto na missão. Diga comigo, submissão é compreender a missão. Por isso, querido, homem e mulher que não sabem servir a Deus, eles não conseguem se acertar. Vai a tranca e barranco, mas não compreenderam a missão. Mas também não queremos fugir aqui. 4. Exercitar a sua fé. E como exercitar a fé? Meu Deus, eu vou correr agora. 10 minutos, eu vou ler aqui só para completar essa mensagem. Quantos estão recebendo a palavra de Deus aqui? Amém. Querido, é muito importante você compreender a missão, o propósito de Deus. Deus tem algo com você especial, aleluia. Deus vai te usar, é tempo de Deus usar você, aleluia. Olha para você, irmão, e diga assim: é tempo de Deus te usar. Qual é o propósito que nós temos como igreja? Primeiro, adorar a Deus. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. Lembra? Adorar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todas as tuas forças, todo o seu coração. Segundo, servir o próximo, ou menos, servir com aquilo que é o seu ministério. Quando fala ministério, você tem ministério, não é que você vai abrir uma nova igreja. Ministério quer dizer serviço. Digo, ministério quer dizer serviço. Então, servir através da sua vida. Nós temos um lema lá na igreja: se você não serve, como é que é? Se o servo que não serve, não tem, né? Servo que não serve para nada. Então, se a nossa vida não serve para servir, ela não serve para nada. Amém, querido? Terceiro, isso é um propósito da igreja. Nós temos que ser no coletivo. Evangelizar. Diga comigo, evangelizar. Queridos, quarto propósito, integrar as pessoas. Eu notei que na igreja eles dão ensinamentos que não sabem nem cumprimentar quando as pessoas novas chegam. É verdade. A gente às vezes entra pessoa na igreja, tudo que os crentes fazem é olhar assim para ele. Ele se sente até mal. Então, integrar. Outra coisa, quando nós batizamos as pessoas, nós integramos elas no corpo de Cristo. Aleluia! Eu só estou correndo aqui para a gente. Nós temos que fazer sobre isso. E também discipular individualmente as pessoas. O propósito de Deus, no entendimento pessoal, ele vai na coletividade gerar uma visão. Porque, queridos, dentro de uma igreja, em qualquer grupo, tem duas visões, o que dá? Divisão. Então, a gente precisa entender isso. Eu só tenho uma plaquinha ali, né? Pastor, o que é que está escrito aí? Visão, missão, e vocação. Então a gente não pode chegar num lugar e criar mais uma confusão. Tem gente que chega na família, cria confusão, ele não entende o propósito. O propósito gera visão. Digo, o propósito gera visão. Visão gera uma missão. E missão, visão gera uma missão. E queridos, missão é diferente de ambição. Quando eu chego num lugar de igreja de Cristo, eu não estou ali para fazer a minha vontade. Isso é ambição. Quando você quer que cante os seus hinos, faz do jeito que você quer, isso é uma ambição sua. Missão é quando você aprende a servir. Você não está ali. Eu tenho ensinado muito o meu grupo assim: nós não estamos na igreja para que alguém cante para nós, para que alguém ache a gente. Não, nós estamos para servir. Porque se entendemos o propósito de Deus, então entendemos a missão. A visão, ela tem que gerar uma missão, mas não uma ambição. A igreja não é um lugar de eu. Claro que no conjunto de eu aprender a servir, eu vou ser abençoado. E a liderança de Jesus
Ninguém entendeu maior o propósito de Deus do que Jesus. Foi uma liderança de serviço em relação aos outros. Ele já imaginou o cara que conhecia o céu, que teve no céu e veio servir? Aleluia! Por isso que eu vou terminar aqui. Jesus nunca disse eu faço o que eu quero. Ele sempre disse assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele poderia dizer assim, eu e o Pai somos um. Olha você, irmão, diga assim, nós deveríamos ser um. Eu vou só ler essa última parte aqui. Talvez a gente venha fazer um seminário sobre esse assunto aqui, né, pastor? O que é uma missão? É integrar as pessoas através do ministério da igreja. Quais os ministérios dessa igreja? Vocês recebem essa instrução aqui. Então, para cada parte da igreja de Cristo, Deus levanta e dá uma fórmula, um jeito. Seria horrível se todo mundo fizesse a mesma coisa. Seria horrível. Então, todos nós devemos, por exemplo, se eu fosse membro dessa igreja, eu deveria me esforçar para integrar as pessoas aqui. Trabalhar para isso. Aleluia! Isso é parte da missão. Integrar as pessoas onde você está. E aí é dentro da visão que a igreja tem. Existe ensinamento, como que vocês fazem. A igreja tem uma multiforma da graça de Deus trabalhar. Aleluia! Treinar as pessoas. Gaste tempo com isso, querido. Se esforce para ajudar os novos convertidos. Empreste livros que foram bons para você. Diga os livros da Bíblia que você já leu. Esse ano eu comecei a ler essa Bíblia, eu peguei ela nova e comecei a ler o ano. Eu falei que eu ia terminar o ano lendo ela. Então, eu peguei os primeiros 5 dias do ano, achei um culto, e eu comecei a pegar a minha Bíblia e riscar. Assim, vermelho. E aí eu disse para a igreja, esse tem que ser o ano que nós temos que ler a Bíblia. Eu entendi uma coisa, que os crentes, eles são assim. Aí quando eles viram que a minha Bíblia já estava mais da metade riscada, pastor, eu quero só a Bíblia para mim, eu quero só a Bíblia para mim. Aí no outro domingo eu pensei sobre isso, né? Para quem que eu vou dar a Bíblia? O Espírito Santo me falou. No outro domingo eu cheguei, falei, o Espírito Santo me falou para quem dá essa Bíblia. Aí é para mim não. É para ninguém da igreja. Isso foi o que o Espírito Santo falou. Por quê? Porque eu quero uma pessoa que eu vou ganhar para Jesus esse ano, quando eu chegar no final do ano, eu vou dar minha Bíblia para ele. O que os crentes querem? Os crentes querem que eu já li essa Bíblia, então eles pensam que se eu ler a Bíblia, vai ser bom para eles. Não, querido. Se eu ler a Bíblia, vai ser bom para mim. Aleluia. Então, se eu dar para um novo convertido, ele vai olhar, puxa, o pastor Elineu leu essa Bíblia. Então ele pensa assim, eu também vou ler. Ele não leu para mim, ele leu para ele. Eu também vou ler, vou incentivar ele a ler a Bíblia. Então, discipular essa pessoa, treinar ela, incentivar, dar livro. Tem algumas pessoas que se converterem na igreja, eu pego aqueles livros, como Bom Dia Espírito Santo, tantos livros assim que foram tão bons, assim, o Vinho Novo, livros no começo da minha vida cristã que me empolgaram, eu dou esse livro para eles. Eu já ajudo a discipular eles, aleluia, para dentro da missão. Todo mundo tem que trabalhar na igreja, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. E implantando a cultura do reino de Deus onde a gente está. Queridos, nada mais forte é um povo, uma família, do que uma cultura. Ela é mais forte do que leis de governo, ela é mais forte do que qualquer coisa. E nós precisamos implantar a cultura do reino de Deus, aleluia. Quantos recebem a palavra de Deus? Amém. Fica em pé, eu quero orar com você, não quero mais tomar seu tempo. Aleluia. Quantos querem compreender mais o propósito de Deus? Amém. A gente às vezes faz coisas para Deus, mas queria dizer que tão bom quando a gente especificamente faz coisas para Deus. Eu queria terminar aqui com uma oração. Pastor, eu quero me envolver mais. Eu não quero ser uma pessoa que terminou a minha vida e eu só fui na igreja. Não. Eles lembram, cada um de vocês, antes de vocês nascerem, antes de vocês existirem, Deus já tinha um plano para a sua vida. Já chamava você pelo nome, já dizia o que você era, pregador, um
sei qual que é o seu chamado, mas você já tinha um chamado em Deus antes de você vir. Isso é maravilhoso, porque Deus se preocupou com você antes de você existir. Então, quando você veio para esse mundo, Deus tem algo para você. Nunca admita que o diabo fale ou alguém fale que você veio aqui, se der certo, der, se não der. Não, querido, você nasceu para dar certo. Aleluia. Então eu quero orar com você para que a unção de Deus hoje te ajude, te ajuste, que te dê mais vontade de orar, de buscar Deus, de servir o Senhor, de ser um ano, terminar esse ano diferente, amém? Conhecer mais o propósito de Deus. Eu quero, pastor, se você quer, sabe o seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos ter 2 minutinhos de oração e daí eu vou encerrar minha parte. Pastor, eu quero que a unção venha sobre a minha vida, eu quero orar mais, buscar mais o Senhor. Então, se você quer, pode sair do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar alguns instantes, 2 minutinhos. Venha porque você quer receber do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Venha mais próximo um pouco para que haja lugar para todo mundo. Venha porque você tem fome de Deus. Aleluia.